Glória a Deus. Estamos entrando ao vivo na nossa live de hoje. Aleluia. Hoje num horário diferente daqueles que estamos habituados a entrar. Normalmente eu faço live às 21 horas, mas hoje, excepcionalmente, por causa da disponibilidade do nosso convidado, a nossa live vai ser às 19 horas. Aleluia. Sei que é um horário que muita gente está aí no carro, está saindo do trabalho, voltando para casa, é um horário de transição, não é? Mas também vai ser um dia especial, amém? Eu quero lembrar você que nós começamos agora, nós vamos ter 3 semanas de lives e nós vamos estar falando sobre como reinar em vida, né? Como amar a vida e ver dias felizes. No domingo eu vou pregar sobre isso, não vou falar hoje que eu vou pregar no domingo, mas durante a semana eu vou adiantar para você alguma coisa. E todos os dias vamos ter então lives a respeito disso. É importante a gente ter um tema e trabalhar em cima disso para podermos edificar a vida de cada irmão. Então, muito importante que você nos ajude. Como que você pode cooperar? Você pode cooperar compartilhando essa live com mais pessoas, para que mais gente possa participar conosco, possa receber algo de Deus, receber da palavra de Deus. Ontem esteve conosco o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Hoje, por acaso, é aniversário da cidade de Aparecida, 99 anos. 99 anos. A partir de hoje, eles começam, então, as comemorações do centenário. E eu, por acaso, moro aqui, nessa cidade vizinha de Goiânia. É uma cidade pouca gente conhece, mas é uma cidade muito legal, muito bom para se viver, muito boa para se viver. São mais de 600 mil habitantes e hoje eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida. A gente está sempre fazendo coisas inéditas, né? Por causa da pandemia, não podia fazer muitos eventos, então o prefeito me convidou para orar pela cidade de cima de um helicóptero. E aí, lá em cima, eles queriam que eu jogasse óleo em cima da cidade, aleluia, e eu nem sei se isso é permitido por lei, mas de qualquer forma, nós oramos e foi um momento muito abençoado. Eu não sei se a gente colocou isso, não, né? Nós não postamos, mas vou postar. Vou postar para você depois no story, eu não sei exatamente o lugar certo. E hoje está conosco Kaiser. Kaiser, bom, eu nem sei dizer exatamente o que ele é, mas é alguém que trabalha, né, pela internet, que tem obtido resultados extraordinários por meio das mídias sociais, é um influencer, para usar uma expressão moderna, mas que também é crente. E eu faço questão de dizer crente, não apenas cristão, porque cristão todo tipo de gente hoje em dia é, mas crentes, você sabe, só nós somos, ninguém mais quer ser. E alguém que teme ao Senhor, que tem um coração para Deus e que quando tem oportunidade, prega a palavra. E isso é algo que é poderoso. Vamos ver se ele já está online para a gente conversar. Aleluia. Escreve com 2 S's, Kaiser. Olá! Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Uma pastor, pelo convite, honra, grande honra. eu que já ia dizer isso, me sinto honrado e confesso, muito curioso para te conhecer melhor. A gente tem ouvido tanto a seu respeito e são testemunhos assim impressionantes da sua vida, de como Deus tem te abençoado e te favorecido. E tanta gente tem falado para mim a seu respeito Que e a gente não bênção. tem oportunidade ainda de conversar. Fiquei sabendo que você vem a Goiânia de vez em quando. Eu Eu vou já, direto. Só que eu quando já eu quero te comecei a ir a convidar a Goiânia já próxima estava vez. fechado. Quando eu estive em Goiânia estava fechado a igreja, estava fechado tudo aí. Mas Não, eu mas é quero só muito avisar que a conhecer. gente abre. Não, não tem problema. Você, a É, próxima mas vez, você manda a mensagem que nós vamos abrir na hora. tá bom. Faço questão de receber você Ah, mas eu aqui. vou sempre, eu vou com frequência sim em Goiânia. Eu amo Goiânia, eu vou direto aí. Então, vou sim. Você mora em São Paulo. Não, moro em Governador Valadares, Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Aleluia, Governador governador Valadares. Valadares. Bom, Casa, conta
conta, a primeira coisa, conta para mim, por que que é Kaiser e você escreve com 2 S's? Tá, o meu nome correto, meu sobrenome, na verdade, meu nome é Shirleyson Kaiser, tá? Mas como ninguém sabe Ah, é falar o primeiro nome, Kaiser. só que isso é um erro de cartório, porque na verdade é Kaiser com S só, igual da Ah, cerveja mesmo, é alemão, né? Só que teve erro de cartório no meu bisavô, que veio da Alemanha, e aí errou no nome dele, aí eu tenho parente que é Kaiser com Z, Kaiser com S só, Kaiser com 2 S, o meu irmão é com S só, a família é toda misturada. Mas o original é Kaiser com S só. Eu assino com S só, mas no meu documento é com 2 S. Então, só tipo, o uma meu Instagram é com dois só S uma, mesmo. só uma curiosidade. Mas conta pra gente um pouco de você, da sua história, né, da sua Bom, família, do seu trabalho. a minha história ela é meio, é meio diferente, ela é meio improvável, né? Tipo, hoje tem 31 anos de idade, né? Eu nasci aqui em Governador Valadares. Com 2 anos de idade, os meus pais foram para os Estados Unidos, que é algo bem comum aqui da cidade, sabe, pastor? É uma cidade que a gente eu até brinco dizer que é uma cidade muito órfã. Normalmente os pais foram para fora trabalhar e as crianças ficaram com os avós, com tios, com um parente sendo cuidado. Então era muito comum, né, tal, tudo isso. E eu fui conhecer os meus pais mesmo quando eu já tinha 9 anos de idade. Então fiquei 7 anos sem ver eles e eu não tinha nenhuma lembrança deles. Então fui conhecer ele com 9 anos de idade. Aí eu fui morar com a minha mãe, primeiramente nos Estados Unidos, fui passar um tempo lá morar com a minha mãe. Morei um tempo com a minha mãe e aí minha mãe e meu pai já eram separados, passei bastante situações bem ruins na casa da minha mãe, depois fui morar com meu pai, passei situações ainda pior, aí Poxa, depois eu vim por causa de madrasta, por causa de padrasto e tudo mais, e depois eu vim para o Brasil, fiquei na casa de minha avó, até que com 16, 17 anos de idade eu saí de casa e fui morar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cheguei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com R$ 10 no bolso e uma kitnetzinha alugada lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eu lembro que o engraçado, tipo assim, meu pai era rico. Tá? Nessa ocasião, meu pai tinha uma situação financeira boa. Só que eu morava na garagem da padaria, eu não morava na mansão. Eles tinham uma mansão e eu morava na garagem da padaria, porque minha madrasta não deixava eu morar na mansão com eles. aquela E história típica de madrasta mesmo, que coisa. tipo de novela, sabe? Tipo de filme, assim, ó, bem drásticozão. E aí, por isso que eu meio que saí de casa, né, na primeira oportunidade ali, fui parar no Rio Grande do Sul. E eu comecei a minha vida ali no Rio Grande do Sul e eu lembro que eu fiz, né, tipo, com 17 para 18 anos de idade, eu fiz meu primeiro R$ 1 milhão com US$ 50 de investimento. E foi, na verdade, um ato de fé. Foi um negócio... Isso, assim, que quando a gente fala assim de 14 anos atrás, era muito dinheiro. Comprava-se... Eu lembro que dava Eu para acho comprar... muito dinheiro até hoje. dava para comprar... Eu digo assim, porque dava para comprar 20 imóveis. Né? Hoje em dia não compra 3, 4, entendeu? Tipo, eu considero por isso aí, né? E foi porque a minha namorada descobriu que estava grávida. E aí eu falei, putz, minha mulher tá grávida, eu vou ter que dar um jeito aqui. E aí eu fui arrumar. Aí eu falei com Deus assim, Deus, eu preciso de 5 mil, que era o preço do parto, eu preciso de 5 mil até o Natal. E eu falei com tanta fé, que se eu tivesse falado até amanhã, eu teria recebido até no outro dia. Mas como eu falei até o Natal, eu recebi até o Natal. E aí eu fui tendo várias experiências com Deus. E aí quebrei rapidamente, né? Porque eu esfreguei todo o dinheiro na cara de todo mundo, porque meu pai e minha mãe diziam que eu ia ser mendigo, que eu ia passar fome, que eu ia não sei o quê. Minha sogra falava assim, o preto vagabundo que só fica na frente do computador, que não sei o quê, tá. Sogra Então, também era contra você? todo mundo, todo mundo. Então, quando Rapaz, eu ganhei... Aí você pensa assim, com uma criança que foi rejeitada a vida inteira, com 18 anos de idade, com R$ 1 milhão no bolso, o que ele vai fazer? Só coisa boba, né? Então, só coisa tola. Então, eu perdi tudo, assim, muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Eu quebrei, assim, rapidamente. E daí, de lá para cá, né? Aí, depois disso, eu montei outros negócios, tive outros... Quebrei mais 2 vezes até que eu finalmente aprendi tudo que eu tinha que aprender e tive várias e várias lições aí com Deus. A galera tá até comentando que tem gente que já viu meu testemunho, tem um testemunho bem, que não tem nem como contar nenhuma live, assim, que é bem grande mesmo, é mesmo. e bem pesado Esse é o também. testemunho, você disse o testemunho de conversão?
É o meu testemunho de vida mesmo, né? Porque de Ah, conversão, assim, eu me converti, eu poderia se dizer assim, com 12 anos de idade, né? Que eu me batizei ali com 12 anos de idade, me converti meio que sozinho. E fui batizado pelo pastor Ariel de Jesus, na época lá na Assembleia de Deus de Boston, sabe? que Na legal. sede e tal. Você estava lá E naquela época? naquela época lá, tipo, Que em legal. 2002, né? 2001, por aí. Então, e daí eu fui batizado por ele. Aí depois disso, só que, tipo assim, uma coisa que eu falo com todo mundo que me acompanha, né? Todo mundo que me segue, eu falo assim que eu me dizia cristão, mas eu fui conhecer a Cristo mesmo em janeiro do ano passado. Então, assim, eu me batizei com 12 anos, eu tenho 31 anos de idade, e eu só fui conhecer Jesus de verdade em janeiro do ano passado. E eu fui conhecer de verdade o Espírito Santo em novembro do ano passado. Então, assim, olha que coisa Como? controversa isso, né? Bem controverso, né? Tipo assim, como que Você me caminha... deixou... Aliás, Eita. tudo que você fala, você desperta curiosidade na gente, né? Eu estou curioso para saber como é que você ganhou 1 milhão tão rápido e Foi, tão cedo. foi com Depois um estou toque. curioso para ver essa distância. Você só veio conhecer, você conheceu aos 12 anos, mas só vamos dizer assim, teve uma experiência com o Espírito Santo em novembro último. Não, eu tinha experiências, eu tinha relacionamento com Deus. É que é o seguinte, eu era uma criança que eu ficava muito sozinho, então eu ficava muito na rua, muito sozinho. Eu ia para a escola às 7 horas da manhã nos Estados Unidos, eu saía da escola 2 horas da tarde. Para eu não encontrar com a minha madrasta, eu ia para a biblioteca, eu ficava andando na rua, eu pedia dinheiro, eu pedia esmola para poder comprar um lanche no McDonald's. E nesse tempo eu ficava conversando com Deus o tempo todo. Então eu conversava com Deus e Deus conversava comigo. Os psicólogos falam que ele era meu amigo imaginário. Eu prefiro acreditar que ele conversava comigo mesmo e não que era meu amigo imaginário. Mas era sempre a figura paterna, era sempre o Deus Pai. Nunca, eu sei que 99% das pessoas que têm as experiências, elas começam sempre com a experiência com Cristo, com o Espírito Santo, e depois que muito tempo começa a ter algum tipo de experiência com Deus Pai. Mas para mim foi bem diferente, porque eu não tinha essa figura paterna, mesmo estando morando com meu pai, e aí eu tive isso com Deus mesmo, sabe? Tipo, então eu tinha bastante intimidade com Deus. Então, quando eu falo da minha vida espiritual, dos 12 aos 29, 30 anos de idade, era um relacionamento muito dirigido a Deus Pai. E Jesus Cristo, para mim, era só uma frase, 2 palavras no final de uma oração, 3 palavras, em nome de Jesus. Ele não significava nada além dessas 3 palavras. Entendi. Não tinha nenhum relacionamento, sabe? Tipo, eu não tinha uma real dimensão, um real entendimento. E aí, engraçado que eu orei e falei assim, pai, eu queria conhecer um pouquinho a Jesus, né? Eu queria ter... E aí eu fui ter uma experiência sobrenatural, assim, um encontro realzão com ele. E por coincidência foi em Orlando, nos Estados Unidos, dentro do método IP do Pablo, tipo, dentro assim, do nada, assim, não tinha nem nada a ver com o método IP, nada a ver com o negócio, com o momento, com o ambiente, mas tipo assim, era algo que eu tinha pedido, que só eu tinha pedido, e ele veio do jeitinho que foi sobrenatural, foi algo sobrenatural mesmo. Aí mudou completamente a minha vida. Mas no método IP do Pablo tem esse momento assim espiritual de invocar o Senhor? Tem. Eu não sei se eu estou perguntando uma coisa que é segredo, não sei. Não, tem umas coisas lá que é bem louca no método Pedro Paulo que não dá nem para explicar, não. É só quem passou, quem já viu. Mas nem foi nesses momentos específicos, foi em um momento, assim, que meu e de Deus mesmo, sabe? Tipo assim, de eu falar assim, poxa, na verdade, assim, foi uma coisa assim, o Pablo falou uma coisa e ele falou assim, aí o Pablo falou assim, eu conheci o homem, né? Como assim? Ele falou assim, eu conheci o homem, eu conheci o homem. Eu falei, como assim conheci o homem, mano? Aí, não, é porque eu vi o homem, cara, falando que ele teve um encontro com Cristo. Aí eu falei assim, Deus, eu também quero um encontro com Cristo, né? Como assim ele pode ter um encontro com Cristo, eu também não posso ter um encontro com Cristo? E aí, tipo, foi numa ingenuidade, sem maldade, do nada. E eu tive, no mesmo dia, no mesmo local, assim, poucos instantes depois, um grande encontro, assim, uma coisa bem sobrenatural com Cristo, que realmente mudou minha vida, assim, completamente de verdade. Eu já vinha tentando caminhar, sabe? Mas por forças próprias. Então eu tentava, tipo assim, eu fumei durante muito tempo, eu bebi durante muito tempo, eu fiz um monte de coisas que desagradava ao pai, e da qual eu falo muito aberto, assim, em live, eu faço live todo dia, 6 horas da manhã. Tava batendo na live 30 mil pessoas, só que eles estavam me idolatrando, como se eu fosse Cristo. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma live, que fala de fazer a live dos podres.
Aí eu marquei a live e contei, falei assim, vou contar tudo que eu fiz de errado nessa live. Apareceu o dobro de gente, né? Apareceu o dobro. E aí tinha um monte de gente falando assim, eu sabia que você não prestava, eu sabia que você não prestava. Eu falei, calma que é pior ainda, vai piorar e tal. E aí eu terminei a live falando assim, olha, esse Kaiser morreu no dia que ele realmente encontrou Cristo, e aí o Kaiser é o que vocês conhecem hoje. E nessa live dos podres, que eu contei que eu mexi com droga, que eu me envolvi, usei droga, que eu me envolvi com prostituição, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, fiz aquilo. Nessa live, mais de 5 mil pessoas aceitou Jesus. Aí depois disso, fiz nessa live, na live dos podres. Você imagina eu falando só coisa ruim? Falando assim, gente, aí eu aluguei uma casa de prostituição, aí eu comecei a usar droga, aí eu comecei a fazer não sei o quê. E aí, tipo assim, eu terminei a live falando assim, só que esse cara que eu mostrei pra vocês, ele não existe mais no dia que ele conheceu a Cristo. Aí, tipo, um monte de gente, eu quero esse Cristo também, eu quero esse Jesus também. E aí, nessa live, 5 mil pessoas aceitou Jesus. Aí eu fiz um evento no ano passado no Allianz Parque, que foi 4 sessões, né? Tinha mais de 50 mil pessoas assistindo. Aí era a sessão de finanças, uma de marketing, uma de relacionamento e uma de espiritualidade. Na sessão de finanças... No ano passado, na pandemia? Na pandemia. 4 sessões, 2 dias de estádio lotado, mais de 50 mil pessoas assistindo online. Aí não estava lá presente, não. Não, tinha carros, tinha aquela galera de carro também, né? Sei. Foi o maior que foi feito lá, assim. E na sessão de finanças, que é uma coisa que eu faço muito, sabe? Tipo assim, eu vou falar de finanças e eu faço isso muito em evento meu. Eu vou falar de finanças, aí, tipo assim, na sessão de finanças a gente fez o apelo e mais de 15 mil pessoas aceitou Jesus. Tipo assim, lá numa live, assim. Só que a gente tava falando de dinheiro, as pessoas estavam vindo atrás de dinheiro, sabe? Tipo assim, as pessoas vieram por causa de dinheiro e eles receberam as instruções de dinheiro. Ó, é assim que você faz com dinheiro, é assim que você ganha dinheiro, é assim que você faz isso. Só que você tá achando que esse vazio que tá aí dentro aí vai ser preenchido por dinheiro e ele só é preenchido por Cristo. Então já coloca Cristo logo, tá? Então a gente já faz isso já. Isso começou meio que no começo do ano passado, sabe? E depois foi evoluindo e tem tomado umas proporções assim bem sobrenatural mesmo. Mas me explica um pouco, como é que é o seu trabalho? Como é que você se define? Você é um coach? Não, eu sou empresário, tá? Eu sou empresário, eu tenho hoje 4 grandes empresas, né? Vamos assim dizer, 4 grandes empresas e outras empresas um pouco menores, né? Eu tenho indústria, né? Então tem fábrica. Não sei se você chegou a ver um pedal gel, né? Um dispenser de álcool em gel que as pessoas pisam e tal. Ele é meu, ele é patenteado, é uma empresa minha. É mesmo? Então, por Brasília, Goiânia, tudo quanto é lugar. Acho que até na tua igreja, se não me engano, eu acho que o pessoal chegou a ter colocar lá também. A nossa igreja... Então, assim, é meu aquilo ali, eu patenteei ele mundial. Aquilo veio de uma profecia de Deus antes da pandemia, olha pra você ter ideia. Quando deu o primeiro lockdown, a gente estava fazendo molde industrial para poder fabricar aquilo ali em larga escala. Só para você ter uma ideia. Então, Deus profetizou antes de haver a pandemia. Você não fez aquilo por causa da pandemia, então? Não, foi antes. E engraçado que eu tenho, como eu ando com câmeras, né? Porque eu estou documentando para poder fazer um documentário, de eu abrir o capital da minha empresa. Eu tenho tudo isso filmado, né? Então, tipo assim, tem o vídeo da profecia, tem os vídeos de tudo acontecendo, tem as coisas muito assim. É muito legal ter tudo documentado. E quem foi esse profeta que profetizou isso? Foi o Reinhard. Ele falou que você iria fazer esse equipamento? Ele falou assim, o céu está liberando uma invenção, essa invenção vai ter uma forte conexão com a China, essa invenção vai ser sua, você não tem que fazer nada, deixa que eu faço. Deus falando, né? Deixa que eu faço, sua vida vai ser um exemplo do que acontece quando eu faço as coisas. Não se preocupe com o abalo que vai surgir, não se preocupe com o terremoto que vai vir por aí. Esse terremoto vai te levar no nível mais alto no Senhor. Eu lembro decorado tudo que foi falado, porque eu já ouvi mais de 1 milhão de vezes. E inclusive lá no dia do Allianz Parque, no evento, foi muito louco, isso eu vou mandar o vídeo para o senhor ver depois. Uhum. Ele não estava programado dele falar, o Reinhard, no evento. Não estava programado do Dave Leonardo falar. Não estava programado do Thiago Brunet falar. Não estava programado de um monte de pessoas falar. E Deus foi colocando as pessoas, Deus foi montando assim e fazendo o evento acontecer de uma maneira extremamente sobrenatural. E na hora que o Reinhard foi falar, o pessoal do evento, do estádio, falou que se ele falasse, eu ia ter que pagar uma multa de 3 milhões de reais. Se eu deixasse ele continuar. 3 milhões. Uau.
E aí eu cheguei e falei assim, o pessoal me segura e tal, né? O pessoal me segurou mesmo, fisicamente, falou, não pode deixar ele fazer isso, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim no palco, ó, pode me custar, o pessoal me falou que se você me entregar o que você tem que entregar, vai me custar uma multa de 3 milhões de reais, pode me custar tudo que eu tenho, me entrega o que Deus mandou você me entregar. E ele entrega uma profecia lá no palco, com mais de 60 mil pessoas assistindo, com o Brasil inteiro, assim, vendo, que foi também sobrenatural. E eu não conhecia o Reinhard, tá? Na primeira profecia, quando eu cheguei com ele, eu fui visitar ele com o Paulo, aí o Paulo falou assim, esse é o Kaiser, é um amigo meu, um grande... Aí ele, não me fala nada sobre ele, eu quero orar por ele. E aí, tipo, ele nem sabia de nada e ele foi muito específico e Deus tem cumprido, assim, 100% à risca, assim, tudo que ele tem prometido, sabe? E sido algo sobrenatural, sobrenatural. E aí, nos seus eventos, então, é um evento de empreendedorismo. Então, eu também tenho um evento de empreendedorismo, tá? Eu tenho, só para você entender, eu tenho hoje 4 grandes empresas, a gente tem quase 300 e poucos funcionários agora, que eu acabei de comprar a parte de alguns sócios, então eu abri mão de algumas empresas, então a gente tem 300 e poucos funcionários e são empresas que a gente tem galpões logísticos, tem distribuição em São Paulo, a gente tem um monte de coisa. E além disso, eu também tenho, como se fosse um hobby, vamos assim dizer, eu ajudo outras pessoas, né? Eu tenho assim de fazer eventos e ajudar as pessoas a multiplicar o faturamento da empresa dela. Aí, por exemplo, esses eventos, essas coisas que eu faço, geralmente tem um ingresso caro, as pessoas vão lá para aprender a ampliar o negócio dela, tá? Aprender a crescer a empresa dela 10 vezes no ano, que é o que eu ensino lá. Só que, tipo, no final, ele vai lá para aprender isso, tá? Ele vai lá para aprender isso, ele aprende isso, a gente fala assim, você aprendeu? Aprendeu. Só que no final a gente faz apelo, aí tem batismo, só que é todo mundo pego de surpresa, sabe? Tipo assim, ninguém vai lá sabendo que vai ter nada. Batismo tem? Teve até batismo no último, sabia? O pastor Eduardo Reis chegou lá, tava lá junto e falou, não, já vamos batizar, e já explicou do batismo, e foi muito doido, foi muito, muito sobrenatural. O último cara, um cara de, acho que ele tem, sei lá, 56, 60 anos de idade, ele fez uma tatuagem de um leão, assim, no peito dele, porque ele teve um encontro com Cristo dentro desse evento de negócio nosso, e dizendo ele que ele teve um encontro com Cristo, que Cristo falava com ele assim, tiveres que vir até aqui para creres em mim. Aí ele tatuou na pele dele um leão com essa frase, você teve que vir até aqui para poder acreditar em mim. E ele tá lá assim, ele é um grande empresário, né, ele tá assim... não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o que eu tô fazendo. E até que chegou a hora do apelo. E o engraçado, o apelo não fui eu que fiz, eu não programei de fazer, eu não pedi para ninguém fazer. Chegou um terceiro, começou a contar uma história e ele fez o apelo. Tipo, é sempre assim, tipo, sobrenatural mesmo. Só quem já passou, quem sabe explicar. Tem sido então, coisas, assim, muito legais. Eu tô vendo que nós estamos nesses dias falando sobre reinar em vida. E, inclusive, nós convidamos você para ouvir justamente sobre isso. Eu estou assim, muito impressionado porque o seu trabalho é completamente linkado com o evangelho. Você, na verdade, é um evangelista. Você agente secreto. Evangelho. A gente brinca que é agente secreto. As pessoas falam assim, você tem que ser pastor. Eu falei, não. Porque o pastor, o título, ele limitaria. Porque eu falo com pessoas que nunca ouviriam um pastor, sabe? Tipo assim, quando eu falo assim, ó, vai lá, escuta o pastor tal, eles falam assim, não quero não, porque tem trauma religioso, tem trauma disso, tem trauma daquilo, tem aqueles negócios de desengrejado, aquelas coisas tudo. Então, o que eu pretendo, o que eu tento fazer, sabe, pastor? Eu tento falar com quem a igreja não consegue falar, mostrar para eles que a igreja não é o problema e daí encaminhar eles para a igreja, sabe? Tipo assim, olha, tipo, eu tenho um projeto que chama Not a Church, que quer dizer não é igreja. Por quê? Por que o nome é Not a Church? Porque quando a pessoa vai convidar outro, vamos lá ouvir um negócio do Not a Church, a pessoa fala assim, eu não conheço as paradas de igreja. Não, olha o nome do projeto, não é igreja. Então já é tipo assim. Só que o que ele faz? Ele prepara o caminho para a igreja, ele limpa aquelas feridas mais grossas e entrega para a igreja cuidar. Porque eu não sou pastor, não é meu papel cuidar, aí é o papel das igrejas cuidar. E como disse o bispo J.B. Carvalho, né, ele falou assim, não cabe nenhuma só igreja conseguir, tem que ser uma grande fragata de navios para conseguir cuidar de todo mundo, porque a gente tenta assim, é só abrir os olhos das pessoas para entender que o cristianismo e servir a Deus, ele não é pesado, ele é suave, ele é realmente assim, reinar em vida, como está escrito lá em Romanos 5,17. Assim,
ele não precisa ter todas aquelas coisas dos fariseus, né? De colocar aquele monte de fardo. E outra coisa, eu fui adventista, tá? Então eu fui adventista. Então eu Pô, entendo bem. então, Então eu entendo bem sobre, tipo, todos os dogmas, os negócios. E eu converti muita gente pro adventismo na época que eu era adventista, entendeu? ok. E você já ouviu o que nós pregamos a respeito da graça? Sim, não. Do que você pregou a respeito da graça, não. Não, não, fala assim, o que nós temos pregado. São muitos pastores hoje no Brasil. Ah, sim, sim, Então, sim, sim. Não, mas é isso que a gente tem pregado hoje. É exatamente isso. Sobre a nova aliança, sobre a graça, sobre tudo isso. Mas eu aprendi o outro lado também. E isso é bom, porque eu consigo falar com o adventista, eu consigo falar com... Eu vim de um lar católico, me tornei evangélico, depois eu virei adventista, depois eu voltei a ser só evangélico mesmo. E eu consigo falar com todo mundo, entendeu? Eu consigo transitar... Como disse Paulo, né? Tipo assim, fiz romanos para ganhar os romanos, fiz... Como é que ele fala? Tipo, ele fala, tipo... Ele fez de cada um para ganhar cada um para Cristo, sabe? eu estou impressionado, porque você disse que tem 32 31. Acabei de completar anos, mês passado. mas você teve uma vida bem agitada para 31 anos de vida. Tem. Eu já rodei o mundo inteiro, já trabalhei um tempinho, um ano em uma empresa, que falaram, quando eu quebrei meu segundo negócio, falaram comigo assim, você não nasceu para ser empresário, você nasceu para trabalhar para os outros, vai trabalhar para os outros. Então, deixa eu entender, então. A primeira vez que você quebrou foi quando você ganhou aquele primeiro 1 milhão. Você Isso. foi fazendo o quê mesmo? Que negócio que era? Eu quebrei esfregando dinheiro na cara da minha sogra. Não, Eu mas você ganhei, como? Você, eu qual era ganhei vendendo ringtones para celular, toque para celular. Você lembra que antigamente tinha aquelas musiquinhas para celular? Aquelas musiquinhas? Então eu ganhei vendendo aquilo. A gente fazia... vendendo aquilo? Toque para Muito, celular? foi muito mais que 1 milhão, né? Tipo, 1 milhão que veio para mim, né? Tipo, foi bem Hoje, mais. né? As Aí pessoas, você eu acho que você deve ter visto, eu não sei se você usava a internet assim bastante na época, as pessoas iam baixar alguma coisa e aparecia assim, ó. Antes de efetuar o download, cadastre o seu celular aqui. Aí a pessoa cadastrava o celular, recebia um SMS, aí editava o código lá e aí liberava o download. Aquilo ali era uma empresa minha, entendeu? Ok. O Brasil meio que inteiro na época pegou, sabe? Tipo, na época de 2007, 2008 e tal. Tá, impressionante. Aí você quebrou. Dessa Quebrei. empresa quebrou. Aí você teve um outro empreendimento. O que você fez a Isso. segunda vez? Aí eu montei um negócio de compra coletiva, bem no início ali do boom das compras coletivas, né? Eu montei um negócio de fornecer para as empresas de compra coletiva. Só que quando eu quebrei a primeira vez, eu tive, como a minha sogra me humilhava muito, eu quis manter o padrão de vida, não queria que ela soubesse que eu quebrei. Então eu peguei dinheiro do banco para tentar manter o padrão de vida. E isso não foi nada inteligente, eu fiquei devendo para o banco. Então, como eu fiquei devendo para o banco, nesse segundo empreendimento meu, eu coloquei ele tudo em nome de amigos meus, né? A minha parte em nome de amigo meu. E aí, depois, quando o negócio começou, tipo, no primeiro ou segundo mês, ele já faturou 4 milhões de reais. E aí, os amigos pegaram e falaram, não tem nada no seu nome, você não tem nada aqui, a empresa não é sua, vaza daqui. Aí eu fiquei sem nada. Então, tipo, Uau. mas foi a melhor coisa que me aconteceu, que eu tive uma experiência muito grande com Deus. Então, nessa segunda vez, você foi roubado, então. Fui roubado. Mas foi muito bom, sabia? Que eu tive uma experiência muito boa com Deus, que assim, na época foi traumatizante demais, né? Mas quando a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Nunca olhando para frente. Mas eu lembro de eu entrar no carro e falar com a minha esposa na época assim que eu ia comprar cigarro e eu tava indo tirar a minha vida, tá? Eu tava indo me matar. E olha que curioso isso. E aí, quando eu entrei no carro, eu comecei a brigar com Deus. Aí eu falava assim, Deus, eu era o único naquela empresa que te temia. Ninguém lá te temia. Todo mundo era teu, ninguém estava agarrado contigo e tal. Eu era o único que te temia. Como que você deixou eles me roubar? Você não existe, você não sei o quê. Comecei a questionar um monte de coisa de Deus. E o meu telefone tocou. E aí o meu telefone tocou e aí a pessoa que me ligou, do qual eu não conheço, a pessoa falou assim... que Deus estava incomodando ela para ela me ligar, me entregar uma coisa, e Deus tinha falado que ela, se ela não ligasse naquele momento, ela iria ser cobrada, essa pessoa iria ser cobrada por Deus da minha vida. E aí, o próprio Deus falou comigo no telefone. E aí, o que ele falou não foi nada legal, não. Ele me espancou no telefone, né? Tipo, ele falou assim, as palavras mais fortes foram assim, você não enxerga além da curva. Você tem uma visão muito limitada, você não tem a mínima noção, você não é nada, você não consegue ver
nem 20 metros à sua frente. O que eu te dei foi um livramento de morte e que planejavam tirar a sua vida e faziam isso. E aí falou um monte de coisa, tal. E aí, tipo assim, e aí terminou, eu só lembro de eu ter desligado o carro, voltado para dentro de casa, nem comprar cigarro e sair para comprar. Eu falei, uau, foi uma das maiores experiências assim que eu tive com Deus, sabe? Tipo, foi uma coisa sobrenatural mesmo. Dei a lucidez, né? Você Na despertou. hora. Na hora, assim, eu fiquei em choque mesmo, sabe? Até hoje, assim, eu fico em choque só de lembrar, sabe? Tipo, dessa situação. E quantas vezes você quebrou e recomeçou? 3. 3 vezes. Nessa segunda vez aí, que é essa que eu acabei de contar para você, a minha ex-mulher, que tinha me deixado quando eu quebrei a primeira vez, a mãe do meu filho mais velho, ela falou comigo o seguinte: depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. E eu peguei essa frase, ela falou para me ofender, mas eu peguei essa frase e tatuei ela no meu coração, sabe? Tipo, depois de afundar vários navios, eu vou parar de culpar o mar mesmo. E eu falei assim, tá, o que você recomenda? Ela falou, eu recomendo que você vá trabalhar para os outros, que algumas pessoas nasceram para liderar e outras para ser liderado. Você com certeza não nasceu para liderar. Então você não serve para ser empresário, vai trabalhar para os outros. E eu não tinha dinheiro nem para pagar pensão, né? Aí eu falei assim, você recomenda algum lugar que está precisando? Porque eu tenho a 7ª série, eu estudei até a 7ª série. Aí ela falou assim, o meu marido tá precisando. E era o cara que ela tinha me largado para ficar com ele. Então era uma grande humilhação ir trabalhar para ele, né? E ele tinha uma multinacional, era um senhor, né? E eu fui trabalhar para ele. Eu entrei como programador na empresa dele. E eu fui decidido, que ele tinha uma multinacional, eu fui decidido a trabalhar 1 ano para ele, para eu aprender como uma grande empresa funcionava. Eu trabalhei exatamente 1 ano para ele, 365 dias. Eu entrei como programador, saí como diretor de expansão internacional, rodava o mundo inteiro, tinha salário de 120 mil reais. E no meio desse 1 ano, ele separou da mulher e a gente continuou super amigo, eu e ele. A gente continuou super amigo. E a gente ficou, e aí eu trabalhei para ele exatamente 1 ano. Chegando ao término desse 1 ano, eu fui chegando assim, faltando alguns dias, eu falei, olha, agora, como eu combinei com você, eu já sei como que funciona uma grande empresa, eu já tenho dinheiro para fazer minha grande empresa, eu vou ir para a minha cidade natal, que é aqui onde eu moro, e eu vou montar a minha grande empresa lá, né? Apesar de eu ter morado muito pouco tempo da minha vida aqui. E eu cheguei e montei a minha grande empresa do jeitinho que eu aprendi. Só que faltava uma lição para mim ainda, pastor, que era o quê? Que eu montei uma grande empresa, mas eu não era grande, né? Tipo assim, tem que pensar grande, mas tem que começar pequeno. Eu montei uma estrutura gigante, um prédio gigante, um monte de funcionário, as coisas, tudo, só que eu não tinha nenhum cliente. Só que dessa vez eu não quebrei, eu desenhei uma linha, sabe? Eu falei, eu vou até aqui. Se chegar nesse dia, eu não tiver pagado tudo, pagado todo mundo, passado break-even, eu fecho a empresa, mando todo mundo embora e pago todo mundo e tá tudo bem, começo de novo. E chegou aquele dia. Aí eu fechei a empresa. Então eu não considero que quebrei, eu considero que dessa vez eu fechei, mas eu fiquei sem nada. Tive que vender carro, vender tudo. E comecei tudo que eu tenho hoje, que tá chegando no patrimônio aí agora na casa de 1 bi, com 500 reais. 500 reais apenas. 500 reais. E da maneira mais inusitada possível, do que você puder imaginar. Se você achou que a história é doida até agora, como que eu fiz, o que eu fiz com 500 reais, que é mais doido ainda. Só pra você entender. Okay. Conta pra gente, o que você fez? O que você fez com 500 reais? Eu lembro de eu contar isso aqui na igreja com o pastor Cláudio Duarte sentado ali. E o pastor Cláudio Duarte falou assim, esse cara é muito inteligente, né? Ele trouxe um negócio, a gente traz livro, olha o que ele trouxe. Mas o que eu fiz? A publicidade mais barata que existe, eu pensei assim, eu tenho que comprar a publicidade mais barata. A publicidade mais barata que existe é a publicidade adulta, tá? Ou seja, comprar anúncios em sites adultos, né? E eu procurei, por quê? Porque a pessoa não quer comprar nada. Então, 1 centavo você recebe mais de 1000 visitas no site, porque não vende. É uma visita lixo, vamos assim considerar. E aí eu comprei um produto que chamava Gotas Afrodisíacas, tá? Dei um novo nome para ele, coloquei o nome dele de Tesão de Vaca, tá? Dei o nome dele de Tesão de Vaca, e eu comprava por R$1 e vendia por R$150 na internet esse produto, entendeu? Aí eu comecei desse jeito aí. Mais caro? Hã? 150 vezes mais caro. 150 vezes mais caro, por causa do agregar o valor, entendeu? Então, tipo assim, aí
Aí, só que aí eu fiz um voto com Deus que no dia que ele me desse um negócio que me desonrasse, aí tem outro que desonrasse o nome dele, eu ia parar completamente com isso. Essa marca é minha até hoje, já me ofereceram dinheiro por ela, já fizeram um monte de coisa. É uma das marcas mais falsificadas do mundo, né? Só que eu não vendi porque eu tinha feito um voto com Deus que o dia que ele me desse um negócio que não desonrasse o nome dele, eu ia focar só naquilo e eu nunca mais trabalharia com o mercado adulto, né? Porque eu me tornei o maior comprador de publicidade pornográfica do Brasil, entendeu? Que Então eu coisa. comecei com R$ 500, de 500 eu fui até o maior do Brasil, e aí veio E um missionário, em um ano no máximo. um ano. É. Uau. Aí veio um missionário na minha empresa, e eu cristão e tal, né? Aí o missionário falou assim, o que quer dizer aquele troféu? Aí eu falei assim, aquele é um troféu de maior media buyer euro do Brasil. Que eu não quis dizer o termo correto. Ele, o que quer dizer? Aí eu falei, quer dizer que eu sou o maior comprador de publicidade pornográfica do Brasil. Ele, então você financia a pornografia no Brasil? Aí eu, é. Aí ele, mas você não é servo de Deus? Eu, sou. Aí eu, verdade, né? Aí o que eu fiz? Eu desliguei tudo no mesmo dia. Desliguei tudo, coloquei tudo fora do ar, desliguei tudo, parei com tudo no mesmo dia. E aí eu fui para casa, eu lembro de eu ir para casa e falar com a minha esposa assim, amor, agora nós somos dignos de Deus. Agora tudo vai dar certo, agora Deus vai cuidar da gente, agora sim, eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de cometer adultério, eu já parei de fazer tudo errado. E a única coisa que tinha, que era envolvimento com a pornografia, agora eu parei também. Só que aí que eu fui ler a Bíblia de verdade, estudar a palavra, e aí eu caí naquela passagem que fala assim, as nossas maiores obras são como trapo de imundícia para Deus. Aí que eu fui entender que não era sobre o que o Kaiser pudesse fazer, ou o que o Kaiser tivesse feito, mas sim sobre o que Jesus Cristo fez há mais de 2000 anos atrás. Aí eu falei, Nessa caramba. converteu então, hein? Aí se converteu de verdade. Primeira conversão. Mas aí sabe o que eu falei com Deus? Eu falei, Deus, a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com tráfego adulto. Eu vou fazer isso, olha isso aí, eu vou fazer isso e eu te peço que o Senhor me dê um negócio que não desonre o seu nome. No dia que o Senhor fizer isso, eu paro com isso e nunca mais eu volto a fazer isso aqui. E aí eu fiz, e aí, tipo, em um mês eu faturei 200 mil, no outro mês eu faturei 500 mil, no outro mês eu faturei 30 milhões. De 500 mil foi para 30 milhões. E daí as coisas foram... Isso já tem, tipo, 5 anos já, sabe? Tipo, e as coisas foram indo e o Senhor foi abençoando e as E aí coisas você foram... abandonou essa área. Abandonei essa área. Aleluia. Quer dizer, então foi há 5 anos atrás, então, que você teve uma compreensão genuína do que é conversão. Comecei a compreender. Comecei a compreender. As suas boas obras, seus atos eram trapos de imundícia. Aí você Isso, até então eu ficava tentando comprar o favor de Deus, sabe? tendo barganha com Deus ainda. Você estava no comércio espiritual ainda. Exatamente. Era E uma daí... troca. Exatamente. E aí você entendeu nesse momento, então, a graça de Deus. E é justamente sobre isso que nós estamos falando nesses dias, sobre reinar em vida. E lá em Romanos 5,17 diz que são aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, o que eu percebo na sua vida? Eu estou te conhecendo assim realmente hoje, pessoalmente, eu te conhecia só de ver pela internet, mas eu posso concluir rapidamente que você é alguém que tem experimentado a abundante graça de Deus na sua vida. Quer dizer, você saiu de casa para se matar e Deus te liga no celular para falar com você. Exato. É muita graça de Deus. É muita graça. Não tem nada a ver do tanto que você é bom, simplesmente Deus te amou. Né? E amou essa abundante graça na sua vida. Quer dizer, mesmo você experimentando, eu já percebi isso, né? Você experimentou rejeição de pai, de mãe, da avó, madrasto, padrasto, depois da primeira esposa, da sogra. Quer dizer, você experimentou rejeição de todos os lados. E isso, por que você pensa que aconteceu tudo isso? Quer dizer, eu não te conheço, mas eu posso te dizer claramente que é para que você pudesse valorizar o imenso amor de Deus que você experimenta hoje. Quer dizer, não dá para você comparar com nenhuma outra coisa, né? Não. É impressionante ver os caminhos da graça de Deus na sua vida. É uma coisa linda de se ver. Acho que você deve mesmo fazer o documentário, escrever. É isso que está fazendo. Eu fiz o meu livro recente, o meu livro, antes de eu ter escrito ele vendeu 10 mil cópias, ele já vendeu 35 mil cópias já, e ele é um testemunho disso, sabe? Ele é um testemunho do que
eu até dedico ele aos improváveis, sabe? Às pessoas que foram julgadas, amaldiçoadas, que disseram que nunca seria nada e essas pessoas assim, sabe? E ele é o testemunho assim disso aí, dessa abundante graça, desse e eu demorei muito para chegar nesse negócio que eu lembro até um pastor falando comigo assim, Kaiser, mas falando sobre predestinação, ele falou assim, não tem. Aí o outro dizia o quê? Aí ele falou assim, tá, mas aí eu falei assim, não, eu amei Deus. Ele, não. Da sua vida é um exemplo claro que você não buscou Deus. Foi Deus que foi lá e te pegou. Não foi, tipo, você que, eu vou vir aqui atrás dele. Não, não foi. Ele realmente foi lá atrás de mim e me resgatou no meio da lama, no meio do lamaçal. Sei o que você pensa a respeito de eleição, da escolha divina, mas esse pastor te falou algo realmente você nunca pode negar na vida. Você Sim. nunca pode levantar e dizer, olha, eu que escolhi para o céu, eu que escolhi... Exatamente. Não pode ter. Exatamente. Você precisa dizer todas as vezes, Deus me escolheu, Deus me chamou. Exatamente. Deus me chamou. Você é amado do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? As pessoas que dizem que você tem que ser pastor, elas estão equivocadas, você está certo. Você não tem que ser pastor, não. Porque você quando você fala que você é o improvável, você é a face, vamos dizer assim, de um pecador mediano. Exato. Você é aquela pessoa que todos os outros se identificam. Eu fui participar de um evento em Gramado. Estou me identificando com você. Olha que o senhor tem ideia. Eu fui participar de um evento em Gramado, aí tava o David Leonardo, tava esses pregadores famosos tudo, assim, e só eu. Aí eu tô assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu já fiquei assim, Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí eu tô vendo todo mundo, a pastora Thalita Pereira, o Cláudio Duarte, todo mundo pregando. Aí um fala assim, eu tenho 30 anos de casado, nunca traí minha esposa. Aí o outro não sei o quê, e o outro não sei o quê. E aí na hora que chegou a minha vez, eu falei assim, gente, eu acho que eles me chamaram sem querer, eu acho que eu tô no lugar errado. Porque todo mundo que falou é pastor, tem uma vida assim e tal. Eu sou um cara muito assim, sabe aquele pecador assim, sabe aquele filho pródigo bem lazarento assim, bem desgramado? É eu. Aí eu contei toda a minha história assim, a galera que eu falei assim, eu não tenho esse negócio de eu pequei aqui, eu pequei nisso, e eu contei tudo pra galera, contei tudo. E o pastor Cláudio White, ele é uma figura, né? Na hora que eu falei, eu contando sério lá o testemunho, aí fiz o negócio, tesão de vaca, ele disse, o que você trouxe para vender, né, irmão? Você trouxe para vender para nós. Eu falei, não, pastor, eu fiz um voto com Deus que eu não ia mais vender. Aí na hora que terminou, ele ainda me chamou de canto, mas você não trouxe pelo menos uns dois? Não, só uns doisinhos para mim. Então, mas assim, foi uma coisa muito incrível, porque, e sabe o que eu via enquanto eu estava sentado? Eu via um monte de pessoas falando e parecia assim, mas Deus ama elas porque elas dedicaram a vida inteira a Deus. Deus ama elas porque ela nunca traiu o marido, ele nunca traiu a esposa. Mas Deus... E aí eu falei assim, poxa, eu vou lá e eu vou tentar mostrar que Deus ama todos. Deus ama a gente também, os pecadores também. E muitas pessoas se incomodam muito com o fato de eu falar de Deus por eu ter tido um histórico muito forte de pecado. E as pessoas ficam tentando tirar de mim o direito de falar de Deus. Muitas pessoas me atacaram, não sei o quê. Mas você não pode falar de Deus, pode falar de Deus. Eu falei, cara, justamente pelo fato de eu ter pecado muito, que me dá o direito de falar dele, de falar do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, de como que ele transforma. Porque eu vou dizer assim, tem pessoas que me conheceram há muitos anos atrás, há 8 anos atrás, e que hoje trabalha para mim, na minha empresa de São Paulo, e essa pessoa encontrou com um funcionário meu daqui de Valadares. E aí essa pessoa me conhecia há 8 anos atrás. E aí os dois conversando, os dois falavam assim, não, nós não estamos falando da mesma pessoa. Porque hoje, sou assim, se um sócio meu trair a esposa, ele perde a sociedade comigo. Então, assim, eu sou completamente oposto do que eu mesmo era, entendeu? Mas não é uma transformação que eu fiz, é uma transformação que ele mesmo fez, que nem tem nada a ver comigo, sabe? A transformação que o homem faz é só maquiagem. Maquiagem, exato, maquiagem. A verdadeira transformação é que você experimentou, aconteceu dentro de você. Foi obra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas sabe uma coisa que você precisa sempre... Vou te dar sugestão, né? Olha, eu querendo dar conselho para você aqui. Por favor. Mas eu vou te dizer, essa honestidade, Deus ama a honestidade. Sinceridade, Quando você é honesto com Deus,
você abriu o seu coração com Deus, você falou o que você estava sentindo, o que você queria fazer, o que você pensava em fazer, e você ouviu o que Deus tinha para te falar. Então, essa honestidade é muito poderosa, porque como, sabe, você falou, né, Deus vai ouvir aquele ali porque ele é bonzinho, né? Tem muita gente que pensa isso, e ele pensa que a igreja não é para ele, a igreja é para lugar de gente boa. Ele não é gente boa. Ele não é gente boa, né? Gente que merece ouvir de Deus. Mas é exatamente o contrário. Essa é a mensagem do Evangelho. A graça de Deus é para quem não merece. Porque se você merece, você não precisa de Deus. Vai lá e resolve sozinho. Não é? A graça é para quem é impotente, para quem não pode fazer. E eu louvo a Deus de ouvir esse seu testemunho, porque o seu sucesso todo a Deus, né? Você atribui toda a glória a Ele. Você não toma glória para si. Não, eu inaugurei as minhas empresas, todas as minhas empresas, eu inaugurei a minha empresa com a seguinte passagem, né? Para que todos vejam, saibam, juntamente considerem que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Que não tem nada a ver comigo o lugar onde eu estou, nem o que eu faço, nem absolutamente nada. Na verdade, assim, existem momentos que parece que tudo vai conspirar contra e que o mundo vai desabar em cima de mim e Deus fala assim, não. E, tipo, em um segundo tudo vira, sabe? Tipo assim, as coisas viram completamente do... E Deus proveu e faz uns milagres, faz umas coisas sobrenaturais. E, assim, todo mundo que trabalha comigo sabe, eu falo assim, a empresa não é minha, a empresa é de Deus, as empresas são de Deus. Eu sou um gerente. Enquanto eu for um bom gerente, eu vou ter o meu cargo, eu vou poder ser promovido, eu vou ganhar bônus. Mas se eu deixar de ser um bom gerente, ele vai arrumar um outro gerente. Eu moro numa mansão, eu tenho o meu jato, eu tenho o carrão, e eu falo assim, eu sou mordomo do rei. Por ser mordomo do rei, eu tenho direito a morar no Palácio Real, eu tenho direito a dirigir a carruagem real, eu tenho direito a voar no avião real, mas eu tenho a consciência, certeza de que nada disso é meu, é tudo do rei. E eu sou simplesmente um mordomo, eu estou aqui para servir o rei, a serviço do rei. Esse é o que eu sempre deixo claro para todo mundo o tempo todo, todo mundo que está à minha volta, sabe? Deixo claro isso aí. Glória a Deus. Passou tão rápido a nossa live, né? Sim. Poxa vida, queria poder conversar mais com você. Você Aí, vindo a Goiânia, você está convidado, venha estar conosco. Vai ser uma honra. Quem sabe você não vem dar o testemunho aqui na nossa igreja, vamos sim, vai ser uma honra. Pessoalmente. Mas deixa eu te perguntar, só uma última coisa que eu queria que você falasse. Então, nós estamos falando sobre essa questão de reinar em vida. Você experimentou o que é reinar sobre o pecado, o que é reinar sobre todos esses fracassos aparentes que você teve? Porque a fracasso é só uma opinião, né? Na verdade, é o que você chama que alguns chamam de fracasso ou de falência, outros vão chamar de aprendizado, de escola, na é verdade? Yes. Quer dizer, você aprendeu a reinar sobre todas essas situações. Assim, o que você diria hoje para as pessoas que estão nos vendo, para irmãos que estão nos observando? Como que você crê que eles podem experimentar esse reinar em vida hoje, no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho? Hoje eu vejo essa questão de reinar em vida como um direito, né, adquirido por Cristo na cruz e concedido a nós, de não ter uma vida boa somente após a morte, não ter uma vida boa somente após Jesus vir e voltar. Eu vi muito isso, sabe? Muito por parte da igreja, muito por parte de próprias crenças nossas, de que você ofende a Deus se você for grande, você magoa a Deus se você for uma pessoa próspera, que é muito bonito você ser pobre, que você tem que ser miserável, que é legal você ser humilde, que é legal você não ter nada. E para mim, essa passagem, né, do Romanos 5,17, ela está dizendo meio que o contrário. Ela está dizendo que reinarão em vida. Não é só após, não é só depois. É o direito que ele conquistou para nós de reinar em vida sobre o pecado, reinar em vida sobre tudo e, sobretudo, também reinar em vida com abundância. Reinar em vida, porque eu creio que nós somos embaixadores de Cristo. Como embaixador, eu jantei esses dias com o embaixador dos Estados Unidos. E a comitiva era maravilhosa. Chega um grande carro com serviço secreto, eles trancam a rua inteira, fazem um monte de negócio, e é aquele grande alvoroço, e você nem precisa saber que era, mas você sabia que era uma pessoa importante e que representava alguém importante. Aí eu fico falando para todo mundo assim, eu creio que esse reinar em vida é nós sermos outdoor de Cristo. Quando alguém olhar para a nossa vida, a pessoa querer servir aquele Deus que a gente serve.
e não o contrário, sabe? Daquilo que muitas pessoas falam. Tem tantas pessoas que pregam um cristianismo, que pregam uma vida, um reinar em vida tão ruim, que o próprio pessoa, quando olha de fora, fala, cara, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Deus aí. Então eu creio que nós somos embaixadores, e que quando nós chegarmos, realmente as pessoas têm que olhar e falar assim, o que que ele tem que é sobrenatural, que não está explícito. Quando o embaixador americano chegou, não tinha nada falando que ele era embaixador americano. Mas tudo em volta remetia uma glória de uma grande nação. E quando você vê um outro embaixador de um país pequenininho, ele chega de um Uber e não sei o quê, e é diferente. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a qual nós representamos aqui, eu creio que nós devemos, de fato, reinar em vida e, né, que ele é o Rei dos Reis, né, e nós temos esse direito de reinar em vida aqui, entendendo que nós podemos, sim, que esse direito foi conquistado por ele, ter uma vida que a gente não tem que sofrer mais, porque ele já pagou o preço, ele já levou sobre si, né, todas as nossas dores, nossa enfermidade, o castigo que o Pai estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu tomo posse disso mesmo, eu não aceito nada, assim, sabe? Tipo assim, eu não declaro. Eu tive um episódio aí com câncer no final do ano passado. Você teve câncer? Tive, 2 vezes. E eu documentei tudo. No dia que chegou o laudo, eu tava com câmera minha, eu falei, ei, ó, chegou um laudo aqui dizendo que eu tenho câncer, mas eu não acredito. Acompanha aí que vai rolar um milagre. Tá no meu Instagram, no meu IGTV. Um milagre sobrenatural. O médico fica doido, fica todo mundo doido. Foi tudo documentado. Um milagre sobrenatural de Deus. Então, assim, tudo que a gente faz, ele tem que remeter para a glória de Deus. Ele tem que levar mais pessoas para Cristo. Quando a pessoa bater o olho na gente, ele tem que olhar assim, uau, aquela cadeira que o pastor Luiz tá, uma cadeira legal. Eu quero servir o mesmo Deus que ele, para um dia eu ter uma cadeira igual aquela. Entendeu? Eu penso assim, eu penso que o nosso reinar em vida, ele é realmente assim, atrair de fato, assim, ser um outdoor de Cristo. E quando a gente fala de outdoor de Cristo, que tipo de outdoor a pessoa é? Aquele outdoor que está chamando a atenção, brilhoso, com bastante luz, aqueles de aeroporto, com LED e tal, ou aquele outdoor todo pichado, todo jogado e tal. E eu gosto de tentar, assim, ser um outdoor que vai, de fato, atrair mais pessoas para ele, sabe? Não para mim, sempre para ele, deixando claro que a gente não é nada, e é ele. Bom ouvir isso. É bom ouvir isso, porque, assim, infelizmente, grande parte, infelizmente ainda é assim, grande parte dos crentes dão um testemunho de um pai abusivo. A Sim. imagem que passam de Deus é de um pai abusivo que os trata de uma maneira como um carrasco, uma pessoa cruel. E as pessoas olham aquilo e elas não querem. Quem quer se relacionar com um pai abusivo? Então, exato, quando você, por exemplo, dá um testemunho desse de que crê num pai amoroso, que de fato tem o melhor para você, você está mostrando para as pessoas algo que elas vão desejar ter também. Eu também queria ter um pai como esse. Eu também queria viver numa família como essa. Muitas pessoas são apenas moralistas, né? Infelizmente, no meio evangélico, as pessoas são apenas moralistas. Elas acreditam que apenas o bom comportamento é suficiente. Não, não. É claro que você tem que se comportar bem, até para o seu próprio bem tem que fazer isso. Mas o que vai atrair a atenção das pessoas é a sua alegria, a sua paz e o desfrute que você tem dessa graça maravilhosa. Quando há esse desfrute, as pessoas querem provar do que você tem. E é como você mesmo disse, isso não tem nada a ver necessariamente com o dinheiro. Porque você pode ter o dinheiro e ser uma pessoa vazia, oca, não tem coisa nenhuma. É aquela história antiga, né? Você tem a cama de ouro, mas não tem sono. Você pode comer a melhor comida, mas não tem apetite. Quer dizer, você não tem vida. Essa que é a grande verdade. Mas o que eu louvo a Deus por estar levantando irmãos como você. Eu estou impressionado de ouvir seu testemunho e que o Senhor te use poderosamente, que você possa inspirar muitos outros jovens a testemunhar do Senhor dessa maneira também. Amém? E eu quero reafirmar meu convite para que você venha. Quando você vier a Goiânia, não sei o que você faz aqui, se é algum curso, alguma coisa? Não, eu vou passeio, eu vou quando convida, só falta o convite. As pessoas falam assim, quando você vem a Goiânia? Quando alguém chamar. O Tony Alisson chamava, o Pablo, a galera chamava. Então, a galera foi tudo para São Paulo também. A pastora Ângela é muito amiga minha, eu vou aí bastante na pastora Ângela também. Eu vou aí. Então, nós somos aqui da Videira, é igreja, né? Não é um evento desses extraordinários, como você está habituado, mas é um lugar muito cheio da graça de Deus. Sim, a Videira é maior muito prazer famosa. de ouvir seu testemunho aqui pessoalmente. Acho que seria
Vai ser tremendamente uma edificante. honra. Como eu disse, é só convidar, só marcar o dia que eu tô aí. A gente combina e Amém. eu vou. Muito obrigado, irmão. Antes da gente encerrar, eu só quero dizer para que você vai lá depois, você que está nos assistindo, vai lá no feed, comenta sobre a live, comenta o que você achou, comenta a respeito do testemunho do Kaiser, que é, de fato, impactante. Como ele mesmo disse, ele não falou nada, até porque não deu tempo. Nós já estamos aqui 1 hora e já acabou o tempo. Meu testemunho é 2 horas e meia. Né? Dá umas 2 horas duas e horas. meia. Então, vamos marcar uma outra live com ele para ele A continuar. versão resumida dele é 2 horas e meia. Só pra você entender. Eu quero muito agradecer. Eu que agradeço, é uma grande honra mesmo. E Sua... obrigado também por ter acedido aí de fazer um pouco mais cedo. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã para ter o meu devocional. E eu faço a live 6 horas, então, tipo assim, 9 horas eu já tô tentando dormir, sabe? Eu já desligo de tudo, eu já tento, assim, cortar tudo para eu poder ter o meu tempo com Deus aí 4 horas da manhã, entendeu? Você não vai acreditar, mas eu também sou desse jeito. Eu também durmo muito cedo e acordo muito cedo para ter o meu tempo com o Senhor também. Mas eu quero te agradecer pela sua humildade, pela sua gentileza. Eu que agradeço. Nós não somos grande coisa, mas nós queremos ser também instrumento de bênção. E muito obrigado. Que o Senhor continue te honrando, te abençoando, te Amém. prosperando e que você seja canal mesmo de bênção na vida de muitas e muitas pessoas, milhares, como de fato já tem sido. Amém? Igualmente, pastor. Obrigado mesmo. Amém. Foi uma grande honra e estou sempre aí, tá? Qualquer coisa é só me chamar a qualquer momento aí para servir. Muito obrigado mesmo, tá? Eu só quero avisar para os que estão nos seguindo que amanhã a nossa live vai ser às 21 horas e vai ser com José Hermínio, dono da Hiperfesta, que vai também testemunhar para a gente como um empresário bem-sucedido que reina em vida. Até amanhã, Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, Kaiser, que Deus te abençoe. Obrigado eu. Fique com Deus, pastor. Até mais. Tchau.